Se você fosse convidado para uma corrida de motocicletas e tivesse nas instruções uma parte dizendo: você terá morte correndo junto o tempo todo e ela escolherá um dos pilotos para levar antes da corrida terminar, você entraria para essa corrida? É certo que não, mas existem poucos homens no mundo dispostos a apostar as suas vidas nisso. Essa é a corrida mais incrível e imortal do mundo, o TT, Trophy Touring Racing, realizado na linda Isle of Man, Ilha do Homem, localizada no Mar Britânico. Nessa corrida, a velocidade média é superior a 320 km por hora, passando a centímetros de distância de paredes de pedra, muros, casas, penhascos e, sim, dos próprios espectadores. Depois de muitos anos, até mesmo os fãs não conseguem entender o que esses gladiadores modernos são capazes de fazer em uma motocicleta nesse ambiente. Mas você sabia que o que você vê hoje não foi exatamente o que os fundadores desse evento histórico imaginaram que se tornaria? Neste vídeo vamos dar uma olhada na história de The Isle of Man Racing e mostrar como uma ideia simples, compartilhada por um editor de revista em torno de um jantar à mesa, passou a ser a mais perigosa corrida do planeta. Desde o início, há bem mais de 100 anos, através de décadas de avanço até os dias atuais, com tecnologias de fabricação de motocicletas e habilidades dos pilotos desenvolvidas, acabou culminando nos limites do que é possível hoje em dia nesse circuito icônico. E para entender o quão longe se chegou, precisamos voltar ao início, quando a ideia da corrida era algo completamente diferente. Em 1907 a corrida já existia, contudo foi em 1904, em resposta à proibição do governo do Reino Unido para a realização de corridas em vias públicas, que os organizadores voltaram-se para o governo da ilha, por ela possuir o controle sobre seus próprios assuntos, sendo fora do Reino Unido, e propuseram a ideia de trazer inicialmente o automobilismo para a ilha como forma de continuar a impulsionar a indústria automobilística, ao mesmo tempo que levaria as pessoas para o turismo da ilha. No processo, as autoridades bancárias concordaram e em 1905 as primeiras corridas de automóveis foram realizadas em terras altas, com um percurso inicialmente de 52 milhas ao redor da ilha, que durou até 2 anos. Em 1906 surgiu a ideia então de trazer as motocicletas para a ilha, pois os europeus faziam restrição aos esportes envolvendo as motocicletas, o que acabou sufocando o avanço da indústria. Deu uma perspectiva prática aos ingleses fabricantes de motocicletas, queriam uma maneira de mostrar que as motocicletas que eles construíam podiam ser usadas por qualquer um no dia a dia. Para isso tiveram a ideia de fazer uma corrida real, em ruas reais, e que os limites das motocicletas teriam que ser totalmente respeitados e equipadas com paralamas, silenciadores e até mesmo kits de turismo que poderiam ser incluídos com ferramentas para reparos e para permanecerem fiéis às suas capacidades de uso. Criaram então 2 categorias, uma para motores monocilíndrico e outra para bicilíndrico, com limite de economia de combustível. Seria um teste real mostrando qual o consumo que as motocicletas teriam no percurso. A notícia então se tornou pública pelo editor da revista de motocicletas no jantar anual do Auto Clube Europeu, em janeiro de 1907, sendo aprovado pelas autoridades da ilha de Man, e eles estavam literalmente prontos então para dar início às corridas. Ao vencedor dessa corrida de turismo seria dado um troféu, e assim a corrida se chamou TT Racing, Corrida do Troféu Turismo, também conhecida hoje como TT. A primeira corrida ocorreu no dia 28 de maio de 1907, no percurso ainda pequeno, de 15 milhas, pois as motocicletas da época não conseguiam subir a parte da montanha, no ponto turístico principal. A primeira corrida foi vencida por Charles Skier, que completou o percurso em 4 horas e 8 minutos, registrando uma velocidade média de 38,2 milhas por hora. Foi somente em 1911 que a corrida mudou para 37 milhas, com o trajeto da montanha, que é muito parecido com o que é usado hoje. A corrida mais prestigiada do TT Senior foi vencida pelo Oliver Godfrey, estabelecendo uma média de velocidade de 47,6 milhas, já mostrando melhoria significativa mesmo no trajeto mais desafiador. Nesses primeiros anos, a corrida passou de uma pista de charretes a cavalo para, em 1929, ser vencida por Charles Dodson, na sua Sudbin, na categoria 500 cilindradas. A moto só tinha cerca de 16 cavalos de potência, mas com um chassi melhorado e também pneus para superfícies da estrada, a velocidade máxima relatada chegou às 90 milhas por hora. Charlie registrou uma velocidade média de 72,05 milhas em seu caminho para vencer a corrida, e como as velocidades aumentaram, os riscos de acidentes também.
Foram 8 primeiros mortes nos primeiros 18 anos de corrida, mas 4 deles tinham sido nos últimos 2 anos, mostrando que os perigos estavam ficando maiores e mais severos. Neste ponto, os capacetes tornaram-se obrigatórios, mas além disso, alguns ajustes de segurança da pista foram implementados, pois já estavam se tornando um teste perigoso para os nervos de aço e habilidades extremas. Avançando para 1938, o recorde de volta estava se aproximando cada vez mais das 100 milhas por hora. Naquele ano, Harold Daniel completou uma volta de exatamente 91 milhas por hora em sua Norton no TT Senior. O TT de 1947 foi o primeiro desde 1939, com Harold Daniel voltando aos caminhos da vitória e vencendo a corrida Senior com velocidade média de 82,8 milhas por hora. As velocidades mais lentas, em grande parte, eram devido à má qualidade do combustível que era disponível no pós-guerra, bem como a proibição dos superchargers, que estavam se tornando popular na década de 30. Mas 2 anos depois, algo significativo aconteceu, algo que tornaria as corridas TT cada vez maiores. Em 1949 surgiu o Campeonato Mundial, conhecido hoje como MotoGP, e o Isle of Man teria a primeira corrida daquela temporada inaugural. Foi no ano seguinte, em 1950, que o recorde de 91 milhas estabelecido há 12 anos finalmente seria quebrado. Jeff Duke, pilotando uma Norton, atingiu uma velocidade de 92,37 milhas por hora para levar a vitória no Senior TT. E foi durante os anos 50 e início dos anos 60 que alguns ícones de corrida reais, campeões do MotoGP, iriam competir no TT. Nomes como Jack Duke, John Surtees, Mike Howard, Jim Hendmon, Phil Red e o lendário Giacomo Agostini nos anos 50 também marcavam suas chegadas, dando sangue novo no caminho dos fabricantes, onde até então o TT tinha sido dominado pelas motocicletas britânicas. O surgimento das fabricantes italianas Gilera e MV Agusta trouxe uma competição acirrada, pressionando maiores velocidades, e foi em 1957 que o recorde de volta de 100 milhas foi finalmente quebrado. Em sua segunda volta rápida, o escocês Bob McIntyre estabeleceu uma média de velocidade de 100,3 milhas por hora, estabelecendo um novo recorde de volta. Bob pilotou uma Gilera até a vitória com sua motocicleta de 500 cilindradas e 70 cavalos de potência, capaz de atingir 60 milhas por hora. Mas esses recordes tiveram um preço. Até 1957, o número total de mortes chegou a 36, e se incluirmos os eventos amadores do Grande Prêmio realizados, as mortes subiram para 55. Mas as coisas não dariam sinais de desaceleração. Em 1959, vieram os primeiros fabricantes japoneses com a Honda, e a Kawasaki, Suzuki e Yamaha surgiram nos anos seguintes, e dessa vez trouxeram o aumento da concorrência entre si, ultrapassando os limites para permanecerem à frente. Durante o resto dos anos 50 e 60, pilotos como John Sears, Mike Howard e Giacomo Agostini estavam envolvidos em muitas batalhas titânicas em diferentes categorias. Surtees acumulou 6 primeiras vitórias de um total de 10, enquanto em 1961, Howard venceu sua primeira de 14 no TT. Em 1967, vieram mais uma batalha entre Agostini e Howard, que ainda é considerado um dos maiores de todos da ilha, com o título levando as honras, enquanto marcava 108 milhas por hora, recorde que permaneceria por alguns anos. Entre os anos de 1970 a 1972, a contagem de mortos chegou a 100 pilotos. Mesmo Agostini vencendo as 3 primeiras corridas, não foi o suficiente para ele, quando seu amigo próximo, Gilberto Pauti, faleceu durante o TT. Naquele ano, Agostini anunciou que ele nunca mais correria na ilha, declarando que era muito perigosa para uma competição internacional de MotoGP e disse que era ultrajante que os pilotos fossem forçados a correr. O TT ainda permaneceu como uma etapa do MotoGP até 1976, com o evento mais notável ocorrido em 1975, quando Mike Grant venceu batendo o recorde de 8 anos de Mike Howard de 109,2 milhas por hora numa Kawasaki de motor 2 tempos. Mas com mais e mais pilotos seguindo Agostini, o ano de 76 seria o último ano que a ilha de Man hospedaria uma etapa do Campeonato Britânico. O Grande Prêmio foi então mudado para Silverstone. No ano seguinte, uma nova classe de corrida TT foi criada para ser executada sob a égide da Federação Internacional de Motociclismo, permitindo manter o alto nível de competição e os pilotos continuando a manter agora um evento de 70 anos, e muitos fãs ficaram gratos por terem feito isso, pois foi nessa época que vimos o surgimento de um dos mais famosos nomes não apenas do motociclismo,
mas em todo o automobilismo mundial. Joey Dunlop, como um piloto relativamente desconhecido, apenas em seu segundo ano de corrida na ilha, em 1977, venceu todos os favoritos, em especial no Jubileu com uma Yamaha TZ750. Outra enorme conquista daquele ano foi a de Dick Grizzly, com as habilidades de Mike se tornando a primeira dupla campeã no evento Sidecar do TT, quebrando o recorde de volta de 100 milhas por hora, chegando a 102,8 milhas. Um ano depois, em 1978, seria um antigo favorito dos fãs que retornaria para levar os despojos depois de uma ausência de 11 anos. Mike voltou à ilha para vencer a Fórmula 1 do TT, seguindo os vencedores até o ano seguinte, quando ele assumiu sua 14ª e última vitória na categoria Sênior, corrida que em 79 registrou uma velocidade média de 117 milhas por hora. No ano seguinte, em 1980, outro marco seria definido, e esse marcaria o início do domínio de um homem ao longo dos anos 80. Joey Dunlop registrou a primeira volta acima de 150 milhas em seu caminho para vencer a corrida por 21 segundos, sua segunda de muitas vitórias. Passando pelos anos 80, Joey acumulou 12 vitórias, colocando em segundo lugar na lista de vencedores de todos os tempos até 1988, com 13 vitórias, atrás de Mike Howard, com 14. Mas como provavelmente você adivinhou, ainda havia muito mais por vir em 89, onde viu mais recordes sendo quebrados com as primeiras 120 milhas sendo cravadas, mas não por Joey, sem status de campeonato mundial, mas um especialista que seria o futuro bicampeão britânico da Superbike, Steve Hislop, que seria o primeiro a quebrar a barreira de 121,3 milhas. Na verdade, foi outra lenda de Superbike, 4 vezes campeão mundial, Cal Forgatti, que, com seus saltos incríveis, proporcionando corridas épicas nos anos seguintes, culminando em desenhar um outro padrão de velocidades e ritmo com novos recordes por volta, chegando a 123,61 milhas por hora. A tecnologia da Yamaha FZR 750 Superbike foi chegando em um ritmo inacreditável, com as velocidades máximas chegando a 170 milhas por hora, o que significava que os riscos também eram maiores e não havia sinal de mostrar desaceleração, mesmo com o número de mortes na ilha chegando a 165. Agora é preciso dizer que nas décadas anteriores e nas décadas seguintes, as autoridades trabalharam arduamente de várias maneiras para reduzir os riscos onde eles poderiam, alterando completamente seções de pistas ou removendo edifícios que foram considerados muito perigosos. Mas os riscos seriam sempre enormes. E neste ponto o evento já estava marcado na cultura de corrida e com as autoridades e os pilotos felizes, o show continuou em 92. Também vimos Joey Dunlop voltando a vencer, conquistando uma vitória na categoria ultraleve e elevar sua contagem para 14 vitórias, igualando as de Mike Howard. O resto dos anos 90 viu Dunlop passando de um dos maiores campeões de todos os tempos para o rei indiscutível da montanha. Durante a próxima década, Joey venceu mais 13 vezes, sendo no final dos anos 2000 aos 48 anos. Isso colocou 12 vitórias à frente do melhor piloto, sem ninguém além dele, sendo capaz de ultrapassar as 14 vitórias de Howard. Até este ponto, muitos pensaram que era um recorde que nunca seria batido. Mas como você verá mais tarde, alguém bem próximo de casa tinha outras ideias, que o mundo se perguntou até onde Joey poderia ir. Mas tragicamente seu tempo terminou, quando apenas alguns meses depois da corrida de 2000, ele perdeu a vida durante um trágico acidente de corrida de rua na Estônia. Foi uma notícia que chocou o mundo automobilístico. Mais de 50 mil pessoas compareceram ao seu funeral em Balmoney, Irlanda do Norte, com milhares assistindo ao redor do mundo. Ele era um homem amado por muitos, um herói para muitos mais, e ele criou um impacto para a eternidade através do esporte e do seu lindo trabalho documentado ao longo dos 20 anos, que nunca será esquecido. Entrando no novo milênio, não estava claro ainda se havia alguém que tomaria o manto e se afirmaria como a nova força dominante do TT, mas com 2 vitórias no currículo, McGuinness venceu 13 títulos e no mesmo ano alcançou outro marco durante a abertura do Superbike. Ele se tornou o primeiro homem a quebrar a barreira das 130 milhas por hora, cronometrando velocidades da volta em 133,5 milhas a bordo de uma Honda Fireblade. Ficou claro que essas máquinas de 180 cavalos precisavam ser domesticadas para levá-los ao redor de todo o circuito e alcançar o objetivo final. Com o passar dos anos, ele continuou vencendo e nos próximos 8 conquistou mais 10 vitórias no TT,
elevando seu total para 23 vitórias, colocando-se em segundo na classificação final de vitórias à frente das 14 de Hood e apenas 3 atrás das 26 de Dunlop. Como aconteceu com o aumento da competição de pilotos mais jovens, McGuinness não conseguiu aumentar sua contagem nos próximos anos, e as pessoas mais uma vez se perguntavam se alguém poderia bater o recorde de Joey. Durante esse período, vimos várias estrelas subirem ao topo. O neozelandês Bruce Astey obteve 12 vitórias contra Ian Hutchinson, que levou 16, sendo o primeiro piloto a vencer todos os 5 eventos solo de 2010 do TT, bem como o surgimento da próxima linhagem dos Dunlop para dominar a ilha. O sobrinho de Joey, Michael Dunlop. Vindo da família, muitos se perguntaram o que ele poderia conseguir, tendo perdido seu tio quando ele ainda era jovem, bem como seu pai no início de sua carreira. Ele ainda continuaria nas corridas para fazer o seu nome no futuro? Sim, e o mesmo não demorou muito, e em sua terceira visita à ilha em 2009, Michael conquistou sua primeira vitória na Super Sport, tendo mais 2 vitórias nos próximos 3 anos. Mas foi em 2013 que Michael Dunlop chegou levando 4 das 5 primeiras vitórias disponíveis. A nova força da Isle of Man estava lá, e foi outro Dunlop, caracterizado como um homem disposto a atacar e pagar mais riscos. Michael continuou vencendo e quebrando o recorde de pelo menos uma vitória por temporada, mesmo depois de perder de forma dolorosa seu irmão durante uma corrida de rua em 2018. Ele manteve a cabeça baixa e continuou vencendo para consolidar o nome Dunlop como o maior da história das corridas de rua. Um registro surpreendente é que ele se tornou o primeiro piloto a quebrar o recorde em uma volta de 130 milhas, em uma supermoto esportiva 600 Cs. De 2013 a 2024, Michael venceu impressionantes 26 corridas e, juntando com as suas 3 vitórias iniciais, superaram a contagem do seu tio, sendo o maior de todos os tempos com 29 vitórias, junto com a coroa de rei da montanha do seu lendário tio. Esse é um recorde que poderia ser batido? Difícil saber. A estrela mais recente a brilhar na ilha é Peter Hickman. Hickman acumulou incríveis 14 vitórias em seus últimos 5 TT, já igualando as de Mike Hood. Ele já é o detentor do recorde de volta atual, estabelecendo uma velocidade média de 136,33 milhas por hora, definido em 2023, onde ele também é o primeiro homem a quebrar a marca de 200 milhas por hora na rua Soube, marcando 202 milhas por hora. E quando você ouve esse tipo de número e considera que todos eles estão acontecendo em vias públicas, você faz a pergunta se os ancestrais desse evento icônico teriam alguma ideia do que tornaria. E se tivessem, eles ainda teriam coragem de seguir em frente, sabendo que até 2024, 269 pilotos perderam suas vidas para correr na ilha desde o início? Para muitos isso já seria o suficiente para que eles sentissem que a corrida tivesse que chegar ao fim. Mas se a ilha e suas autoridades estão felizes em hospedar os pilotos dispostos a competir e os oficiais e voluntários estão dispostos a ajudar, quem somos nós para dizer algo diferente? Para mim, em um mundo cada vez mais avesso aos riscos, os pilotos da Ilha de Man são os mais perto que podem chegar aos gladiadores modernos. E espero que possa continuar assim por mais 100 anos, para que muitos fãs possam experimentar a sensação incrível de assistir esse teste de habilidade e bravura. Muito obrigado por assistirem ao vídeo e não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar o canal. Até o próximo vídeo.